Ivoneide Caetano zomba de Nicolas Ferreira e recebe resposta inesperada. Por todos, o tradicional auditório da Assembleia Legislativa estava completamente lotado. Pessoas de diferentes classes sociais e orientações políticas se aglomeravam para assistir ao que seria o debate mais aguardado do ano. De um lado, a veterana deputada estadual Ivoneide Caetano, conhecida por sua retórica afiada e décadas de militância em causas sociais. Do outro, o jovem deputado federal Nicolas Ferreira, figura polarizadora e carismática das redes sociais, defensor de pautas conservadoras. As luzes se acenderam sobre o palco enquanto as câmeras posicionadas estrategicamente capturavam cada movimento. A tensão era palpável. O tema do debate: o futuro da educação brasileira, valores tradicionais versus progressismo. Nos bastidores, minutos antes do início, assessores trocavam olhares apreensivos. Um deles se aproximou de Ivoneide e sussurrou: "Conseguimos aquela informação que você pediu sobre o passado dele. Use no momento certo." A deputada sorriu discretamente, guardando um envelope em sua pasta. "Hoje vamos mostrar a verdadeira face desse garoto", respondeu com confiança. O que ninguém sabia é que este seria um debate que entraria para a história política do país, mas não pelas razões que imaginavam. O início das hostilidades. Mediador, um respeitado jornalista com décadas de experiência em debates políticos, deu as boas-vindas ao público. "Senhoras e senhores, bem-vindos ao grande debate nacional. Lembramos que as regras são claras. Cada participante terá 5 minutos para a exposição inicial, seguidos de réplicas de 3 minutos e tréplicas de 2. Pedimos respeito e civilidade." Ivoneide Caetano foi a primeira a falar. Ajeitou o microfone com a confiança de quem domina o palco há décadas. "Boa noite a todos. É uma honra estar aqui para defender uma educação progressista, inclusiva e voltada para o futuro. Diferentemente do meu jovem oponente, que parece querer nos levar de volta à Idade Média com suas ideias retrógradas." A plateia reagiu com uma mistura de aplausos e vaias. O mediador pediu silêncio, mas Ivoneide prosseguiu com um sorriso confiante. "Vejo aqui um representante da nova política, que utiliza as redes sociais para propagar ideias antiquadas, vestidas com roupagem moderna. Um fenômeno interessante de se observar. O deputado Nicolas representa aquela juventude que, por desconhecer a história, está condenada a repeti-la." A câmera capturou o rosto sereno de Nicolas, que apenas observava sua oponente, fazendo anotações ocasionais. Sua tranquilidade parecia irritar ainda mais Ivoneide. "Enquanto eu lutava nas ruas pela redemocratização do país, o jovem deputado provavelmente ainda nem era um projeto de seus pais", continuou, arrancando risos de seus apoiadores. "É fácil defender valores quando se vive numa bolha privilegiada, longe das dificuldades reais do povo brasileiro." Quando chegou a vez de Nicolas, ele ajustou o microfone calmamente e sorriu para a plateia. "Agradeço a presença de todos e o convite para este importante debate. Respeito profundamente a trajetória da deputada Ivoneide, mas discordo de suas ideias, e é sobre ideias que devemos debater, não sobre a idade ou o tempo de vida pública de cada um." Sua postura tranquila pareceu desconcertar alguns que esperavam uma reação mais agressiva. "O que defendo não é um retorno ao passado, mas um resgate de valores fundamentais que nunca deveriam ter sido abandonados: o respeito à família como núcleo básico da sociedade, a valorização do mérito e do esforço pessoal, e, principalmente, o direito dos pais de decidir sobre a educação de seus filhos." A escalada da tensão. À medida que o debate avançava para as réplicas, a tensão aumentava. Ivoneide parecia cada vez mais incomodada com a calma e a articulação de Nicolas, que respondia a cada provocação com argumentos estruturados. "O problema da sua geração, deputado, é acreditar que descobriu a roda", atacou Ivoneide durante sua réplica. "Venho de uma família humilde. Cresci vendo minha mãe trabalhar como doméstica para sustentar 5 filhos. O senhor sabe o que é passar necessidade? Sabe o que é precisar de políticas públicas para sobreviver?" Nicolas respondeu sem perder a compostura.
Respeito sua história de vida, deputada, mas discordo da premissa de que apenas quem passou por determinadas dificuldades pode propor soluções para elas. Se assim fosse, só médicos que tiveram câncer poderiam tratar pacientes oncológicos. A resposta gerou aplausos espontâneos de parte da plateia, o que pareceu enfurecer ainda mais Ivoneide. Comparações simplistas mostram exatamente sua inexperiência, rebateu ela. Política não é teoria, é prática, é convivência com os problemas reais. Enquanto você fazia vídeos para a internet, eu estava em comunidades carentes implementando programas sociais que salvaram vidas. Foi quando Ivoneide decidiu usar seu trunfo. Tirou o envelope de sua pasta e o ergueu para que todos vissem. Tenho aqui um documento interessante sobre o passado do nosso jovem deputado, algo que ele não gosta de comentar em seus vídeos tão populares. O burburinho tomou conta do auditório. O mediador interveio rapidamente. Deputada, lembramos que o debate deve se ater ao tema proposto, e estou absolutamente no tema, respondeu ela com firmeza. Estamos falando de educação e valores. O público merece saber quem realmente está defendendo quais valores. O momento da revelação. Com um gesto teatral, Ivoneide abriu o envelope e começou a ler. Segundo informações que obtive, o deputado Nicolas, que hoje se apresenta como defensor ferrenho dos valores tradicionais, foi expulso de sua escola no ensino médio por comportamento inapropriado. Além disso, existem relatos de ex-colegas sobre seu envolvimento com grupos extremistas durante a faculdade. A plateia reagiu com espanto. Apoiadores de Nicolas vaiaram enquanto os de Ivoneide aplaudiam. O mediador tentou retomar o controle, mas a deputada prosseguiu. Como podemos confiar a educação brasileira a alguém com esse histórico? Alguém que prega valores que nunca praticou? Isso não é hipocrisia? Todos os olhares se voltaram para Nicolas. As câmeras capturaram seu rosto enquanto ele calmamente tomava um gole d'água. O silêncio era ensurdecedor. Ninguém sabia o que esperar. Quando finalmente tomou a palavra, sua voz estava firme e serena. Agradeço à deputada Ivoneide por trazer esse assunto à tona. De fato, fui convidado a me retirar da escola no segundo ano do ensino médio. Não por vandalismo ou violência, como a senhora insinua, mas por organizar um grupo de estudos bíblicos que a direção da escola, na época, considerou inadequado. A revelação causou surpresa. Não era o que Ivoneide esperava. Quanto aos supostos grupos extremistas na faculdade, imagino que a senhora esteja se referindo ao movimento estudantil cristão que fundei, que promovia debates sobre ética e valores na sociedade contemporânea. Grupos que discutiam abertamente temas polêmicos, sempre com respeito e abertura ao diálogo. Nicolas então se levantou e caminhou até o centro do palco. Mas o que realmente me entristece, deputada, não é sua tentativa de me desmoralizar com meias verdades. É ver que a senhora, com toda a sua experiência e história de luta, ainda acredita que a política se faz atacando a pessoa, não debatendo ideias. A virada inesperada. Foi então que Nicolas fez algo que ninguém esperava. Pediu permissão ao mediador e exibiu no telão do auditório um vídeo de apenas 30 segundos. No vídeo, uma mulher idosa em uma cadeira de rodas falava com voz emocionada. Agradeço ao deputado Nicolas por ter me ajudado quando ninguém mais o fez. Depois de 3 anos tentando uma cirurgia pelo SUS, foi ele quem moveu mundos para que eu fosse atendida, mesmo sabendo que nunca votei nele. Quando o vídeo terminou, Nicolas explicou. Esta senhora mora em um bairro que sempre votou massivamente, na deputada Ivoneide. Um reduto eleitoral seu. Mesmo assim, quando soube de sua situação, não perguntei em quem ela votava. Vi apenas um ser humano precisando de ajuda. A plateia estava em silêncio absoluto. Deputada Ivoneide, a senhora me acusa de viver em uma bolha. Mas talvez seja a senhora quem esteja presa em uma bolha ideológica que divide o mundo entre aliados e inimigos, que vê o adversário político não como alguém com ideias diferentes, mas como um inimigo a ser destruído. Nicolas então exibiu dados sobre seu mandato. Projetos aprovados, emendas destinadas a regiões carentes, independentemente de alinhamento político, trabalho em comunidades vulneráveis. Enquanto a senhora preparava dossiês sobre meu passado,
Eu trabalhava por um futuro melhor para todos os brasileiros, não apenas para meus eleitores. O silêncio revelador, o impacto, foi imediato. Ivoneide, normalmente eloquente, parecia sem palavras. O mediador, percebendo o momento delicado, ofereceu-lhe direito de resposta. A questão não é essa, gaguejou a deputada, claramente desconcertada. O fato é que suas ideias representam um retrocesso para a educação brasileira. Estamos lutando há décadas por uma educação inclusiva, progressista, e eu também desejo uma educação inclusiva, interrompeu Nicolas gentilmente. Mas inclusão verdadeira significa respeitar também valores tradicionais, famílias tradicionais, crenças tradicionais. Significa não impor uma única visão de mundo como a correta. Ivoneide tentou retomar o controle do debate, mas sua estratégia, inicial de desmoralizar o oponente, havia fracassado completamente. E agora cada ataque parecia apenas reforçar a imagem de serenidade e maturidade de Nicolas. A resposta que ninguém esperava. Quando chegou o momento das considerações finais, Nicolas surpreendeu novamente. Em vez de aproveitar a vantagem para atacar sua oponente, ele começou elogiando a trajetória de Ivoneide. Respeito profundamente a história de luta da deputada Ivoneide. Muitas conquistas sociais que temos hoje se devem a pessoas como ela, que não se calaram diante das injustiças. Discordo de muitos de seus métodos e ideias, mas jamais questionaria sua importância histórica. A plateia, incluindo muitos apoiadores de Ivoneide, aplaudiu a declaração. O que proponho não é desmontar o que foi construído, mas aprimorá-lo. Não é negar direitos, mas equilibrá-los com responsabilidades. Não é impor valores, mas permitir que diferentes valores coexistam em respeito mútuo. Nicolas então olhou diretamente para as câmeras, sabendo que milhões assistiam ao debate pela televisão e internet. O Brasil está cansado da velha política, que divide para conquistar. Estamos cansados de ver pessoas tratadas como inimigas apenas por pensarem diferente. O verdadeiro progresso não está em cancelar o passado, mas em construir um futuro que incorpore o melhor de nossa história e tradições. Ele então se dirigiu diretamente à sua oponente. Deputada Ivoneide, convido a senhora a um novo tipo de debate político. Um debate onde possamos discordar sem nos desrespeitar, onde possamos apresentar ideias sem atacar pessoas, onde o foco seja o bem do Brasil e não a destruição do adversário. O impacto inesperado. Quando chegou a vez de Ivoneide fazer suas considerações finais, todos esperavam uma resposta agressiva, uma tentativa de recuperar o terreno perdido. Mas algo surpreendente aconteceu. A deputada veterana deixou de lado suas anotações, respirou fundo e começou. O jovem deputado Nicolas me surpreendeu hoje, não apenas por sua eloquência ou preparo que já conhecia, mas por sua maturidade em transformar um ataque pessoal em uma oportunidade de elevação do debate. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Passei décadas lutando por mudanças que acreditava serem essenciais para o Brasil, e talvez no calor dessa luta tenha por vezes esquecido que do outro lado também existem brasileiros sinceros, com visões diferentes, mas igualmente legítimas. As câmeras captaram o olhar de surpresa de Nicolas. Não retiro nada do que disse sobre discordar profundamente das ideias do deputado Nicolas. Continuarei defendendo uma visão progressista da educação e da sociedade, mas reconheço que o tom e os métodos que usei hoje não contribuem para o avanço do debate democrático. Ivoneide então estendeu a mão em direção a Nicolas, em um gesto que ninguém esperava. Aceito seu convite para um novo tipo de debate político, não porque tenha mudado minhas convicções, mas porque compreendo que o Brasil precisa de diálogo, não de mais divisão. Nicolas levantou-se e apertou a mão estendida, em meio a aplausos de toda a plateia. A transformação do debate nacional. Nos dias seguintes, o vídeo do debate viralizou nas redes sociais. Comentaristas políticos de todos os espectros ideológicos destacavam o momento como um ponto de inflexão no debate público brasileiro. O que vimos foi um jovem político transformando um ataque pessoal em uma lição de civilidade e respeito democrático.
comentou um renomado analista político em um programa de grande audiência. O impacto foi tão significativo que Nicolas e Ivoneide foram convidados a participar juntos de um programa especial sobre o futuro da educação brasileira. Para surpresa de muitos, o encontro foi marcado por um diálogo respeitoso, onde ambos puderam expor seus pontos de vista sem ataques pessoais. Continuamos discordando em quase tudo, brincou Ivoneide durante o programa. Mas aprendemos que é possível discordar sem desrespeitar. Nicolas complementou. O Brasil não precisa de unanimidade, mas de pluralidade com respeito. Não precisamos pensar igual, precisamos aprender a conviver com nossas diferenças. O legado inesperado, 6 meses. Após o histórico debate, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Nicolas e Ivoneide anunciaram a criação de um projeto conjunto. O Diálogos Improváveis, uma série de encontros em escolas públicas onde políticos de diferentes ideologias debateriam temas polêmicos de forma respeitosa, mostrando aos jovens que é possível discordar sem se odiar. O projeto rapidamente se espalhou pelo país, inspirando iniciativas semelhantes em universidades, empresas e até em comunidades religiosas. O que começou como um debate potencialmente tóxico havia se transformado em um movimento nacional por um debate público mais saudável. Em uma entrevista concedida 1 ano após o famoso debate, Nicolas refletiu. Quando entrei naquele palco, esperava um confronto. Saí com uma lição que transformou minha visão de política. Aprendi que meus adversários não são inimigos, são brasileiros que, como eu, desejam um país melhor, ainda que tenhamos visões diferentes sobre como chegar lá. Ivoneide, na mesma entrevista, complementou. Passei décadas acreditando que a política era uma guerra. O deputado Nicolas, com sua juventude e idealismo, me ensinou que pode ser um diálogo. Não mudei minhas convicções, mas mudei minha forma de defendê-las. O debate, que começou com zombaria e tentativa de humilhação pública, terminou gerando um dos movimentos mais significativos por civilidade política na história recente do Brasil. E para Nicolas Ferreira, representou não apenas uma vitória pessoal, mas a confirmação de que é possível transformar a política brasileira através do exemplo e da integridade. Em suas palestras país afora, Nicolas frequentemente cita o episódio: quando respondemos ao ódio com mais ódio, apenas perpetuamos o ciclo de divisão. Mas quando respondemos ao ódio com respeito e firmeza de princípios, abrimos caminho para a transformação. E não é isso que todos queremos? Um Brasil transformado, unido na diversidade, forte justamente porque sabe acolher diferentes visões e valores. A resposta inesperada de Nicolas naquele debate não apenas surpreendeu sua adversária, mas inspirou uma nação inteira a repensar a forma como conduzimos nosso debate público. Em um país marcado pela polarização, aquele momento se tornou um símbolo de esperança de que um novo tipo de política é possível. E tudo começou com uma tentativa de zombaria que recebeu, como resposta, não revide ou raiva, mas compreensão, e um convite ao diálogo. Uma resposta verdadeiramente inesperada por todos. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.